gente, aqui é a Leia Sena e você está no meu canal Leia Books. E no vídeo de hoje eu vim trazer um acumuladão dos lidos de março, abril e maio. Foram 12 livros. Em março e abril eu li bastante, então foram assim, bastante livros. Eu ia fazer um vídeo em maio, só que aí o mês correu e eu não consegui trazer o vídeo pra vocês. Coincidiu que em maio eu li pouco, então eu falei, vou trazer um acumulado dos 3 meses que não vai dar um vídeo tão longo assim. Então, eu espero que vocês gostem. Se gostarem, não esqueçam, eu vou pedir agora, deixa o seu like. Se você é novo por aqui, veio por causa desse vídeo, se inscreve aqui embaixo, nós somos legais. Não esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros e se vocês gostaram do vídeo. Eu gosto bastante de ler os comentários de vocês, vocês não costumam comentar, mas comentem que eu gosto de bater papo com vocês. Então, bora lá pro vídeo, porque tem que ser rápido, que o vídeo vai ficar longo. Já que foram 12 livros, eu vou fazer aqui só um resuminho deles, vou contar um pouquinho da minha experiência, mas vou passar assim, não tão sinopse do livro. Alguns eu vou liberar resenha aí ao longo dos meses, então vou deixar pra resenha para poder dar uma sinopse mais caprichada. Vamos lá! O primeiro livro que eu li em março foi A Câmara Secreta. Na verdade, A Câmara Secreta eu trouxe de fevereiro. Em fevereiro eu tinha pego ele pra ler, mas eu não consegui concluir. Eu achei a história de A Câmara Secreta um pouco arrastada. Eu esperei que fosse acontecer mais coisas e achei que ficou muito parado, então eu acabei arrastando ele de fevereiro pra março. Então essa foi a primeira leitura que eu concluí em março. A segunda leitura que eu concluí em março foi Deixada para Trás. E, gente, que thriller! Que livro que me surpreendeu. A sinopse vocês meio que já sabem aí, porque eu já soltei em outros livros, mas aqui nós vamos ter uma menina que foi sequestrada e de repente ela volta e aí ela descobre que uma outra menina foi sequestrada na mesma noite que ela e essa menina ainda tá desaparecida. E aí nós vamos ter essa menina lidando com esses traumas de ter sido sequestrada e tendo que voltar para a vida dela, mas sem saber voltar. Mas nesse meio tempo nós vamos ter uma irmã que tá investigando, porque a irmã dela não voltou, né? Uma voltou, a irmã dela não. Então, assim, gente, sério, um thriller incrível. Foi o segundo livro do Don Leia que eu li, consequentemente acho que foi o segundo que ele lançou também. E eu amei esse livro, demais. Vai ter resenha? Vai ter resenha, porque foi um thriller que mudou a minha visão. A terceira leitura que eu fiz foi O Conto da Aia. Gente, que leitura difícil. Eu vinha de uma leitura coletiva do Conto da Aia. Se eu não me engano, a leitura coletiva era de fevereiro. Não tenho certeza se era de fevereiro ou de março. Mas eu concluí ele em março. E assim, foi um livro que foi um misto de emoções. Quando eu concluí ele, eu não sabia ao certo se eu tinha gostado, se eu não tinha gostado. E de repente, depois de um tempo, parando pra pensar no livro, eu percebi que sim, eu gostei, que foi um livro que eu favoritei. Porque eu achei a temática desse livro muito necessária, muito atual e assim, sério, sabe aquele tipo de livro distópico que serve pra alertar a gente? Abrir os nossos olhos pra uma possibilidade horrível, mas que se a gente deixar as coisas como estão, pode chegar a isso. Conto da Aia é isso. Eu creio que a maioria das pessoas sabe a temática, né? Que aqui as mulheres simplesmente perderam todos os direitos, as mulheres eram tidas como parideiras mesmo ali pros generais. Quem ainda era fértil era parideira do general e apenas isso. Mas sério, gente, esse livro é muito profundo e me mudou. Eu acho que foi uma leitura que eu fiz, eu tive que remoer ela por muito tempo pra entender a magnitude da história em si. A quarta leitura que eu fiz em março foi uma surpresa, que foi Tudo Aquilo que Nos Separa. Você sabe aquele tipo de livro que tem romance, que tem drama, tem um pouco de comédia de certa forma, tem suspense. Esse livro é completo. Aqui nós vamos ter a história de um casal que eles vão ter um caso de amor durante 7 dias e de repente o mocinho some e essa mocinha fica sem saber onde é que ele tá e ela fica sem entender porque ela sabe que o que eles tiveram foi intenso, não foi uma coisa só de uma semana e passageiro, e ela começa a investigar aonde tá esse mocinho e nós vamos investigar junto com ela, então vai ter uma carga muito boa de suspense aí. E aí nós vamos descobrir juntamente com ela o que aconteceu com esse mocinho depois de 1001 teorias. Eu, por exemplo, criei, 1001 teorias, sabe? E nós vamos ter uma carga muito dramática aqui, personagens tendo que amadurecer, que lidar com coisas que ficaram atrás.
Vamos ter reviravoltas aqui. Sério, esse livro é completo, gente. Se vocês ainda não leram, estão perdendo tempo. Foi a minha 4ª leitura de março e eu amei. Aí a minha última leitura de março foi O Prisioneiro de Azkaban. Eu tô com o meu projeto de ler um livro de Harry Potter por mês desde janeiro. E assim, tô flopando em alguns momentos, mas eu li Prisioneiro de Azkaban em março e eu fiquei muito feliz, foi o último livro que eu li. E esse aqui foi um livro assim que eu ainda amo a experiência do primeiro. Eu acho que o primeiro me deu uma sensação de descoberta, de chegar num lugar novo. Eu meio que fui ali com o Harry conhecendo Hogwarts, sabe? Apesar de já ter assistido os filmes, mas quando eu li, eu me senti ali com o Harry, literalmente conhecendo Hogwarts pela primeira vez. E aqui em Prisioneiro de Azkaban, eu gostei bastante do que foi construído em si, eu gosto muito do Sirius, né? Então eu gostei bastante do filme, então eu trouxe um pouco disso aqui pro livro. Eu achei o livro mais dinâmico, de certa forma, mas assim, não dá pra me dizer que é o meu favorito da série, sabe? Mas eu gostei bastante e eu acho que finalizar o mês de março com essa leitura foi incrível. Agora nós vamos pro mês de abril, que foi um mês muito bom de leitura também, e a primeira leitura que eu fiz foi Uma Curva na Estrada, foi o primeiro livro do Nicholas Sparks que eu li. Já assisti vários filmes baseados nas obras do autor, mas quando eu peguei Uma Curva na Estrada eu entendi porque os filmes são muito dramáticos, porque, gente, esse autor sabe fazer um bom drama, um bom romance. Aqui nós vamos ter um casal, né, uma mocinha e um mocinho. O mocinho perdeu a esposa há 2 anos e tá tendo que lidar com o luto. Ele tem um filho pequeno e essa mocinha que nós vamos conhecer é professora desse menino e é por causa disso que eles vão se encontrar. Só que esse mocinho ainda tem muito que trabalhar dentro dele, ele ainda não tá literalmente pronto para um novo relacionamento. Mas essa mocinha chega e vai começar a mudar as coisas e, sério, perfeito, 0 defeitos. Eu amei esse livro do Nicholas Sparks, eu amei a escrita dele, eu achei a escrita dele muito fluida, muito gostosa de ler. Gostei muito da construção do casal, não foi aquele instant love, sabe? Foi uma coisa muito bem construída e eu gostei bastante, bastante mesmo. E assim, não cheguei a chorar propriamente dizendo, mas foi um livro que me deixou com um quentinho no coração. Então se vocês ainda não leram esse livro dele, eu recomendo demais Uma Curva na Estrada. Meu segundo livro de abril foi Poliana Moça. Eu li Poliana no ano passado e eu gostei muito de Poliana. E aí eu consegui comprar a Poliana Moça, mas eu não estava preparada para lidar. Porque eu pensei, eu gostei tanto do livro Poliana que eu não sei o que ainda vai ter para acrescentar com o livro Poliana Moça. Mas, gente, tem muito para acrescentar. Porque a Poliana, ela era uma menininha. A Poliana Moça, ela é uma mulher. Ela é uma mulher carregada do que ela acreditava quando criança, mas mais amadurecida. Ela teve que lidar com uma barra muito grande aqui nesse livro, porque a tia dela perdeu o marido, então a tia dela simplesmente se afundou e... Ai, gente, sério... Poliana é incrível, tanto Poliana quanto Poliana Moça, pra mim são livros que eu vou levar pra vida e que eu recomendo demais. Sério, se vocês ainda não leram, se vocês só leram Poliana, tem a continuação, leia Poliana Moça. E minha terceira leitura de abril, eu poderia dizer que até agora no ano foi a minha primeira decepção, de certa forma. Eu li A Chama Dentro de Nós, da Brittany C. Cherry, e eu gosto muito da Brittany. É uma autora que constrói New Adult de forma que me prendem, que tem tudo do que eu gosto no New Adult, que tem aquele casal que é realmente clichê, que às vezes o mocinho é sim um pouco errado, um pouco torto, a mocinha vem com certo. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu gosto desse tipo de romance. Só que aqui em A Chama Dentro de Nós, eu achei que a temática foi muito mais pesada e que poderia ter sido abordada de uma forma diferente. Muita gente fala que é o livro mais leve dela. Eu acredito que pela idade dos personagens poderia ser um livro leve, mas trouxe muita carga dramática que eu não achei que seria uma carga dramática boa pra idade em si. Só que assim, eu gostei, eu gosto muito da escrita da Brittany, teve muitas coisas que foram abordadas aqui que mexeram muito comigo, porque eu vivi algumas coisas dessas na minha vida, então não tinha como mexer comigo, então foi um livro que eu gostei. Mas se eu for colocar os 3 livros da Brittany que eu já li, esse foi o que eu menos gostei, e de todos os livros que eu li até agora, esse foi o que eu menos gostei também. E aí, depois de muito adiar, em abril eu peguei Orgulho e Preconceito. Eu tava numa leitura coletiva de Orgulho e Preconceito, mas não fluiu pra mim na leitura coletiva. Eu vim pegar ele depois da leitura coletiva e, gente, que livro incrível, que livro perfeito. Foi o segundo livro da Jane Austen que eu li e eu gostei demais de conhecer a Elizabeth, eu gostei demais de conhecer o Sr. Darcy. Eu gostei demais do casal, eu senti que a escrita da Jane Austen
tem esse brilho todo, porque ele é um clássico, né? São livros clássicos, os livros dela, são lidos pelo mundo todo e de geração a geração, e tem um porquê, e eu consegui ver esse porquê aqui, lendo Orgulho e Preconceito. Então, assim, foi uma leitura incrível, favoritadaço, e, sério, agora eu quero ler mais livros dela, não pra comparar, mas pra entender um pouco mais da escrita da Jane Austen. Eu, tipo, me apaixonei depois de ler esse aqui. E aí, o último livro que eu li em abril foi The Heart of Betrayal. Eu li The Kiss of Deception ano passado e pra mim foi levemente uma deception. Foi uma decepção. E aí eu fiquei com receio de pegar The Heart of Betrayal. Eu comprei The Heart of Betrayal, eu comprei o terceiro livro também, eu comprei a série toda porque as capas são incríveis, no Dark Side eu queria. Enfim. Aí eu comecei a ler The Heart of Betrayal ano passado, li acho que 1, 2 capítulos e parei. Não era o momento, eu senti que não era o momento e eu parei. Agora eu peguei ele em abril e, gente, que livro! Meu Deus do céu! Foi o melhor da trilogia pra mim, eu amei. Foi aí que eu fui fisgada pela escrita da autora. E agora eu já quero ler tudo que ela escreveu no mundo. Favoritaço, foi um livro incrível. Eu vou trazer resenha, de certa forma. Eu vou falar pra vocês sobre a trilogia como um todo. Então não vou falar muito aqui sobre o que aconteceu em The Heart of Betrayal, mas sério, incrível, zero defeitos, recomendo. E aí nós vamos pro mês de maio, que foi um mês complicado pra mim. Eu não sei se no mês de maio eu tava com uma leve ressaca ou eu peguei mais livros maiores e um pouco mais densos, então eu fui mais lenta. Mas em maio eu só li 2 livros. O primeiro livro que eu li em maio foi este aqui, que é grandão, é o terceiro livro, né, das Crônicas de Amor e Ódio. E, gente, eu gostei muito de como a autora finalizou a série, mas eu ainda amo mais o segundo livro. As experiências que eu senti melhor no segundo livro. Então, se eu fosse colocar, seria o segundo livro, o primeiro livro e esse aqui em terceiro lugar, né? Se eu fosse colocar num ranking, num pódio. Mas eu gostei bastante de como a autora finalizou e eu achei que compensou bastante, tendo em vista que eu não li muitos livros, mas esse aqui é um livro até gordinho, sabe? Então eu fiquei feliz com essa leitura em maio. E aí, finalizando as minhas leituras, veio o Cálice de Fogo, né? Este livrinho também é gordinho nessa edição aqui. E assim, gente, foi uma leitura que eu gostei muito de ter feito. Eu acho que o Cálice de Fogo, se eu for colocar, tá ali páreo a páreo com o primeiro livro, que é a Pedra Filosofal. Porque eu gostei bastante da experiência, eu gostei bastante do dinamismo desse livro, diferentemente de A Câmara Secreta, eu achei que aconteceu muita coisa. Tudo bem que foi acontecer mais pro final as coisas. Eu lembrava de algumas coisas do filme, mas eu não me lembrava de tudo. Em A Câmara Secreta eu me lembrava de muita coisa. Então eu acho que pode ter sido isso que fez eu não gostar tanto assim. Então esse aqui eu gostei bastante da experiência. Eu acho que teve muita coisa que teve aqui que não teve nos filmes e que complementou a história de uma forma, assim, muito boa. Enfim, eu gostei muito da experiência. Agora eu tô seguindo... Seria o certo eu ler A Ordem da Fênix, mas eu acho que eu vou pular A Ordem da Fênix esse mês, porque eu tô em outros projetinhos pra esse mês de junho. Então, não sei se eu vou ler A Ordem da Fênix, mas assim, eu tô gostando bastante da experiência de estar lendo Harry Potter. Comprei minhas edições capa dura, alguns livros que eu consegui disponíveis na Amazon, e tô muito empolgada que eu acho que eles vão chegar. A gente vai ter unboxing de aniversário aqui, então assim, fiquem de olho por aí. Então, gente, essas foram as minhas leituras. Ai, foi bastante livro. E eu tô feliz com as minhas leituras. Foram muitos livros favoritados aí ao longo desses meses. Esse ano de 2020 tem sido um ano muito bom de leitura pra mim. Eu tenho aprendido bastante com os livros que eu tô lendo e eu tô gostando bastante da experiência. Eu tô gostando bastante também de trazer esses vídeos pra vocês com os lidos, né? Aquele resumão dos lidos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam, dê o joinha, se inscreva aqui embaixo e comenta aqui embaixo se vocês já leram alguns e como foi a experiência de vocês com essas leituras. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Oh,